Olá, investidores! No vídeo de hoje vou falar sobre a Positivo Tecnologia, que depois do seu lucro líquido disparar 655% e ter o primeiro melhor trimestre da história, as ações estão em queda livre na bolsa, agora sendo negociadas abaixo dos R$ 7. O que aconteceu com a Positivo? Vou te mostrar nesse vídeo. Vou mostrar também se você, investidor, deve se preocupar com essa queda forte das ações e também se esse preço de 6,84 pode sim ser uma oportunidade para entrar nos papéis. Mas antes, já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e bora lá! Então, bora lá. O motivo dessa queda das ações da Positivo é porque depois da Positivo ter apresentado um lucro muito forte no primeiro trimestre, sendo o melhor primeiro trimestre da história, a empresa teve um lucro apenas de 4,9 milhões no segundo TRI de 2024, caindo 77% no comparativo com o mesmo período do ano passado. E como na nossa bolsa de valores, muitas das vezes a cotação dos papéis ela antecipa algum fato, ela já antecipa um bom resultado ou antecipa um resultado ruim, as ações após terem chegado num topo de R$ 11 estão em queda livre. Mas bora lá, vamos mostrar o que aconteceu para a Positivo ter uma queda muito expressiva nesse lucro líquido. Receita bruta da empresa ficou maior que o mesmo período do ano passado, em 5%, no acumulado do ano 21% a mais, ponto positivo. Receita líquida, mesma coisa, 7% a mais e 25% a mais. Então até agora tudo perfeito, mas agora vem o problema. O lucro bruto da empresa ficou 12% inferior nesse trimestre, diminuindo em 5 pontos percentuais a margem bruta da empresa. O que isso significa? Se a margem bruta diminuiu, quer dizer que os custos dos produtos subiram. E isso nunca é bom para a empresa. Diminuindo a margem, o que acontece? O lucro operacional, o resultado operacional, que é o EBITDA, tem um resultado inferior, que foi exatamente o que aconteceu com a Positivo. 84,3 milhões de EBITDA, quase 13% inferior ao mesmo período do ano passado, sendo que a receita bruta ficou 5,7% superior. Então esse EBITDA ele deveria ter sido bem acima deste valor de 96,7 milhões. EBITDA menor e margem EBITDA também menor em 2,4 em 2 pontos percentuais. EBITDA prejudicado e, consequentemente, lucro líquido prejudicado também, apenas 4,9 milhões. Beleza, agora que a gente já viu os números, vamos entender o que fez esses números terem caído tanto, mas também vou confortar vocês, investidores, porque também tem pontos positivos neste balanço. Primeiro, lucro bruto e margem bruta. Essa redução de 5,6 pontos percentuais nesse trimestre, ele ocorreu devido à valorização do dólar neste período, que causou maiores custos nos insumos e desafios de logística internacional. Alguns exemplos desses custos foram componentes muito utilizados como memória SSD, cujos fornecedores são muito poucos, e o que impactou muito, como mencionado, a logística internacional. Os custos dos fretes globais aumentaram demais. Da Ásia até Manaus aumentou 60% e 230% da Ásia até o Porto de Santos. Então esse custo muito mais elevado diminuiu a margem bruta da empresa. Já outro fator que foi determinante para um lucro líquido muito baixo da Positivo foi o resultado financeiro da empresa, impactado pela variação cambial. Como todos sabem, o dólar saiu de R$ 4,99 no fim de março e terminou junho com alta de 11% a 5,55. Então, com essa alta do dólar, gera um custo maior para a empresa, aumentando negativamente em 5,8% o seu resultado financeiro. Então, temos alguns pontos negativos e agora vamos ver a parte boa deste balanço. Mesmo com esse trimestre muito fraco, a receita líquida da empresa no acumulado do ano está em alta de 25%, o EBITDA em alta de 10%, e mesmo com esse lucro muito ruim,
o lucro ainda está 132% superior que os 6 primeiros meses de 2023. Nesse trimestre, a Positivo teve uma geração de fluxo de caixa operacional muito alta, 332 milhões, muito superior que os trimestres anteriores, e o endividamento da empresa, o endividamento líquido, também está em um dos seus menores patamares. Nesse segundo trimestre, dívida líquida 691 milhões, o que representa uma relação dívida líquida barra EBITDA de 1,2 vezes, o que é uma dívida bem tranquila e bem controlada. E agora, investidor, a parte mais importante nesse balanço, no meu ver, que é a expectativa para o segundo semestre. E segundo a administração, o terceiro trimestre ainda terá menor volume de receita, sendo bem parecido com esse segundo trimestre, deixando a maior concentração das receitas para o quarto trimestre. Fato que, para quem acompanha a empresa, já vem acontecendo nos últimos anos. A Positivo apresenta a maior receita do ano no último trimestre. Mesmo com esse segundo trimestre ruim, a Positivo vai manter o guidance deste ano, que era com receita bruta de 4 a 4,5 bilhões, mas acredita que deve ficar mais próximo do valor mínimo, que é de 4 bilhões. Isso sem a inclusão da Algar, que recentemente a empresa fez. Agora, olha só que importante, em termos de rentabilidade, o terceiro trimestre ainda terá reflexos dos maiores custos devido à cotação do dólar e forte concorrência, mas a empresa está começando a recompor as margens gradualmente por meio do ajuste dos preços. Então, mesmo com essas dificuldades, com essa alta do dólar, a margem bruta da empresa deve melhorar um pouco já nesse terceiro trimestre, deixando o maior resultado em vendas para o quarto trimestre. Então, o que isso significa? Será natural que as ações da Positivo não tenham uma boa recuperação nos próximos dias, até nos próximos meses. Não faz muito sentido para que isso aconteça. E sim o mesmo movimento que as ações vêm tendo nos últimos anos. Então, para quem gosta da Positivo, quem acompanha a empresa, sabe que é normal essa variação das ações, e essa cotação atual ela representa um bom ponto de entrada, porque a tendência é a empresa apresentar bons números no segundo semestre e fazer com que as ações subam novamente. Não é recomendação de compra. Com essa queda dos papéis, a Positivo ficou com indicadores melhores ainda, mais atrativos ainda, relação preço sobre lucro em 3 vezes, bem abaixo de seu preço sobre valor patrimonial, um EV/EBITDA e um EV/EBIT, uma média de 3 vezes. Isso aqui mostra que a empresa está muito descontada, e um ROIC de 18%, com excelente retorno. Esse gráfico aqui é bem bacana também, relação lucro versus cotação. Olha onde é que está a linha de lucro líquido da Positivo, lá em cima, e olha onde é que está a linha da cotação da Positivo, lá embaixo. Essas duas linhas, elas tendem a ficar sempre meio próximas, e olha só a distância que uma está da outra. Isso aqui também mostra que a empresa está com a cotação muito defasada em comparação com o lucro que ela vem apresentando. E olha só esse exemplo que eu vou te dar. O lucro por ação da empresa está em R$2. O que é o lucro por ação? É o lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações que está em circulação. Isso representa o valor de R$2. Cada ação que você possui, ela está retornando R$2 nos últimos 12 meses. E se a gente colocar na calculadora R$2,02 dividido pela cotação atual dos papéis, 6,84, e vamos multiplicar aqui por 100 para ficar em percentual, fica mais fácil. Isso representa que a Positivo ela gera um retorno em lucro por ação de 29,5%. Isso representa um retorno muito alto. Quem comprar Positivo a 6,84 e a empresa manter o mesmo lucro, esse retorno ele é nada mais, nada menos do que quase 30%. Então, mais uma vez, não é recomendação de compra, mas sugiro que mantenha Positivo no seu radar. Até porque eu acredito que essa cotação pode cair um pouco mais. É um papel que sofre muito essa volatilidade, por isso é muito importante comprar num preço certo, comprar quando ela está extremamente descontada. Eu, como gosto muito da empresa, já tenho caixa separado
porque a partir dos 6,50 eu volto a aportar forte na empresa. Então é isso, investidores, te mostrei o porquê que as ações caíram bastante, o porquê que o resultado ficou tão fraco, aí a expectativa para o próximo semestre. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Grande abraço.